E hoje nós vamos continuar estudando. Nós temos visto a importância que existe na verdadeira conversão. E nós vimos que nós precisamos dessa experiência para atravessar o tempo de angústia, para conhecer a Jesus como um amigo pessoal. E hoje nós vamos entender essa nossa missão um pouco melhor. E nós vamos continuar vendo sobre a questão dos hábitos de decisão, que já vimos um pouco no domingo passado. E eu gostaria de começar com uma citação que ela é muito simples. Mas, como sempre, a palavra de Deus é maravilhosa, as coisas simples são tão profundas. Considero uma citação também muito profunda. E diz assim: o povo remanescente de Deus deve ser um povo convertido. Então, veja, aqui está falando o povo remanescente de Deus, está falando o adventista do sétimo dia. Claro que tem cristãos sinceros em todas as denominações, mas essa declaração está falando conosco, está falando comigo. E diz assim, continua: a apresentação desta mensagem deve resultar na conversão e santificação das almas. E qual é a mensagem do adventismo do sétimo dia? A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. E inclusive, a mensagem de saúde é o braço direito, né, da terceira mensagem angélica. Então, qual deve ser esse resultado da nossa mensagem? Nossa mensagem deve resultar na conversão e santificação das almas, das pessoas. A obra não vai ser concluída sem essas duas experiências. Sem ela, não tem como haver purificação do santuário, apagamento dos pecados, chuva serôdia, ou refrigério, né? Selo de Deus e a volta de Jesus. Não tem como. Então, o tempo de refrigério ou a chuva serôdia vem pela presença do Senhor. E isso significa que a experiência do juízo dos vivos e do apagamento dos pecados está diretamente ligada à conversão e à santificação. Você entende isso? Portanto, nós precisamos compreender essas duas experiências. Nós já estudamos em outras mensagens, mas eu coloquei aí o texto, mas nós já estudamos que conhecer a Jesus requer uma mudança de coração, até para conhecer a Jesus. E que o amor de Jesus é o primeiro resultado da conversão. A última frase desse texto a gente já viu em outra mensagem. Olha que interessante isso. Então, eu coloquei outro texto aqui para a gente continuar esse raciocínio. Então, qual é a evidência da conversão? E diz ali: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor que produz uma obediência voluntária é algo inconstante, mas um princípio forte e firme, revelado em palavras e ações. Olha o que diz: obediência voluntária e constante. Essa palavra eu considero extremamente importante. E ela coincide com o que a Bíblia fala a respeito de permanecei em mim. É constância, permanência. Tem altos e baixos. E pode ser que você fique um tanto aflito, certo? Por perceber que você não tem essa experiência. Eu não sei se eu já comentei, mas às vezes as pessoas ouvem essas mensagens e elas falam: eu tô perdido, eu não tenho essa experiência. E tudo bem você perceber isso. Tudo bem você se sentir aflito e você se sentir incomodado. Faz parte, inclusive, do despertamento. Nós precisamos mesmo despertar para a nossa realidade. Mas agora que você vê, que eu vejo a minha necessidade, não olhe mais para a sua impossibilidade. Não. Porque para ser convertido, você não precisa chegar a Deus convertido. Graças a Deus por isso. E vimos também esse texto já em outra mensagem, mas a gente está dando uma revisada. Jesus conhece as circunstâncias de cada alma. E você pode dizer: mas eu sou muito pecador, eu não tenho essa experiência, eu não tenho o que é preciso. E o espírito de profecia não vai mentir. Pode ser, diz ali. Mas quanto pior você for, tanto mais necessita de Jesus. Então, como perder a esperança diante de uma mensagem como esta? É verdade que nós precisamos sim de conversão para conhecer a Deus. Mas por mais arruinados que nós estejamos, por mais que você olhe para a sua vida e não veja como,
sabe? Podemos ir a Cristo exatamente como estamos. Eu posso levar a minha família a Ele exatamente como a minha família está. Eu posso apresentar o meu casamento na condição atual para Deus exatamente como está. Eu posso chegar ao Senhor, a Jesus, com todos os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus desafios que existem em mim, na minha família, com os meus filhos. Eu posso ir a Cristo dessa maneira e suplicar a misericórdia dele sobre mim, sobre meus filhos, sobre minha família. Se nós nos demos conta de que nós não temos a experiência mais profunda que é preciso ter, ou nossos filhos, ou nossa família, os nossos irmãos, o que é que nós devemos fazer? Olha esse texto, que interessante. Em toda família onde há pessoas não convertidas, o compromisso dos que conhecem ao Senhor deve ser trabalhar com sabedoria por sua conversão. Então, os nossos esforços devem ser pela conversão. E eu creio que, infelizmente, a gente acaba trabalhando apenas para transmitir informações, conhecimentos e verdades, mas a gente não trabalha pela conversão. E a gente pode ensinar informações importantíssimas para as crianças, para os jovens, e precisa mesmo. Instruí-los, por exemplo, instruir a criança desde pequena a ficar quietinha, sentadinha na igreja, quietinha, prestando atenção. E ela aprende, mas isso não é conversão. É possível ensinar uma criança a permanecer silenciosa nos momentos de culto, e não fazer nada de errado, a arrumar as coisas direitinho, certo? Obediência ali dentro de casa, extremamente importante. Mas pode ser que ela aprenda tudo isso e ainda não seja convertida. Então, como pais, nós podemos, muitas vezes acontece, da gente ficar satisfeito apenas porque ela se senta quietinha, ela é obediente. Mas não é somente por isso que nós devemos trabalhar. Devemos sim ensinar estas coisas, mas não é somente por isso. Então, se a esposa não é convertida, o marido deve trabalhar pela conversão da esposa. Se o marido não é convertido, a esposa deve trabalhar por sua conversão. Claro, respeitando a decisão que cada um tomou. Então, até é importante a gente entender que existe um momento legítimo de sacudir o pó, como diz a palavra de Deus, né? E deixar que a pessoa siga o caminho que ela escolheu. Mas esse é um assunto para outro estudo. É que isso surgiu no outro grupo que a gente estava estudando, né? E minha mãe comentando sobre o casamento dela, como era difícil. E ela acreditava que ela já deveria... eu não sei exatamente, ela não disse com essas palavras, mas que ela já deveria ter tomado uma decisão. Não sei exatamente qual é essa decisão que ela estava falando, talvez se separar do esposo. E eu até comentei com ela, existe legitimidade para um momento de uma decisão mais séria, né? Existem muitos casos que são graves, de abusos, de problemas assim dentro do casamento, certo? Mas, então, existe uma legitimidade, né, de sacudir o pó. Mas deve haver um cuidado muito grande, uma sabedoria muito grande para entender esse ponto. Mas esse é um assunto para outro momento, né? Mas, voltando aqui para o nosso estudo, a gente viu que é possível nós estarmos na igreja, nós fazermos tudo certinho, participar de tudo, dar estudos bíblicos, ter reformas, ver reformas acontecendo na nossa vida, e isso não significa necessariamente, obrigatoriamente, que tenha havido conversão. E nós vimos que os pais devem trabalhar pela conversão dos filhos, irmãos pela conversão uns dos outros. Então nós devemos desejar que cada membro da família, que meu esposo, que meus filhos experimentem, sejam verdadeiramente convertidos. Então, se uma criança, se meu filho, ou eu, ou um adulto, não tem interesse pela Bíblia, não tem interesse pelos ensinos da palavra de Deus, prefere ficar assistindo videozinhos na internet, passar tempo no YouTube, frequentar lugares de entretenimento, com jogos, fica irritado, fica amargurado, é murmurador, fica buscando distrações o tempo todo, não encontra alegria em Cristo. Essa pessoa, ela não precisa ser condenada, ela precisa ser convertida. E foi por isso que Jesus ele disse, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E é por essa experiência mais profunda que nós devemos trabalhar. E a declaração continua, tá vendo os 3 pontinhos aí, ela continua. O Senhor
certamente abençoará os esforços dos pais, pois em seu temor e amor, eles buscam salvar as almas de sua família. O Senhor Jesus está esperando para ser misericordioso. Oh, que a obra comece no coração. Então, aonde que essa obra deve começar? No coração. E continua o texto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, compreendam todos os membros da família que a obra deve começar no coração. O coração tem de ser subjugado e tornar-se contrito pelo poder criador e regenerador do Espírito Santo. Reconhecendo o auxílio deste poderoso agente, não poderão os pais trabalhar pela conversão dos seus filhos com mais zelo e amor do que nunca? Isso significa que uma criança pode ser convertida, independentemente da sua idade. Se já possui raciocínio, pode experimentar a conversão. E nosso problema é que nós não concentramos as nossas energias nesse objetivo. Talvez por a gente ainda não entender muito bem o que é conversão, não entender muito bem a importância do novo nascimento. Muita gente pensa que nascer de novo significa encher a mente de mais verdades e mais conhecimento, ou performance externa, né? Reformas e cheia de coisas só por fora. É verdade, sim, que uma pessoa, quando ela é convertida, ela vai adquirir cada vez mais conhecimento, ela vai entender melhor a verdade, mas a conversão não depende apenas disso. A conversão é uma mudança de direção, mas não se trata de apenas uma pequena alteração ou algo por fora. É uma virada radical, é uma grande mudança dentro da mente e do coração. É a gente deixar de ser amigo das coisas do mundo, de ser voltado para as coisas do eu, e agora, ou seja, deixar de ser inimigo de Deus e agora nos tornar seus amigos, voltados para as coisas celestiais, com permanência, com constância. E nós lemos agora, no grande conflito, uma citação interessante. A obra de conversão e santificação é reconciliar os homens com Deus. Reconciliação. Pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. O que significa reconciliar? Significa reunir novamente aquilo que tinha sido separado, que foi quebrado, um relacionamento que foi quebrado. Restaurar uma relação que foi rompida. Num casamento, quando a gente diz assim, eles se reconciliaram, significa que eles voltaram e agora eles estão juntos de novo. Então, da mesma forma, a obra de conversão e da santificação é restaurar o relacionamento entre Deus e o ser humano. É reparar essa ruptura, essa brecha na comunhão, na amizade constante com Deus. E não tem como fugir dessas duas necessidades fundamentais, que é conversão e santificação. Então veja novamente, a obra da santificação é uma obra de reconciliar os homens com Deus e colocar a gente em harmonia com os princípios de sua lei. Então, como é que a conversão e a santificação reconciliam o ser humano com Deus? Como é que faz para reconciliar? Colocando-nos em harmonia com os princípios de sua lei. Veja o que a Bíblia diz em Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e converte, restaura a alma. Tem versões que dizem que ela converte a alma. Ela restaura a alma. Portanto, se a lei do Senhor é perfeita e restaura ou converte a alma, a lei do inimigo faz o contrário. É por isso que Satanás ele sempre tenta pisar na lei de Deus. Então, de um lado, nós vemos um grupo de pessoas que se dizem cristãos, que dizem que a lei de Deus não está mais em vigor. Certo? Muitas religiões que professam seguir a Cristo, elas dizem que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não está mais em vigor. Aí nós entramos, então, dentro do nosso povo. O que é que o inimigo tem feito? Ele tem feito com que o nosso povo pense o seguinte, não. A lei de Deus está em vigor. Claro que está. Óbvio que está. Só que não é possível obedecer. A gente não consegue. Então, é assim, a gente vai continuar pecando até Jesus voltar. Qual é a diferença, em última análise, qual é a diferença entre um grupo e outro? Um grupo diz, a lei não está em vigor.
O outro diz, está, mas não dá para obedecer. Ou seja, vamos continuar vivendo em pecado. Qual é a diferença? Então, ao invés da lei do amor, ele vai instaurar o reino do egoísmo nos dois grupos. E é por isso que ele vai promover, inclusive, o decreto dominical como coroa do seu governo. Já que Deus tem ali um símbolo, né, um selo do seu governo, ele também quer instituir um símbolo, né, do seu próprio governo, que é o decreto dominical. Então, a inspiração declara que o mundo inteiro vai se unir numa confederação. Eu já vi várias vezes o espírito de profecia mencionando que a união, na verdade, é a verdadeira união. Mas existe uma união na falsidade, e isso se chama confederação do mal. E aí vão aceitar uma forma de piedade, certo? Só em palavras, só dizer, mas destituída do poder. E vão achar que isso aí, pronto, o mundo se converteu. O mundo está convertido. E nós vamos começar um milênio de paz que é tanto esperado. Assim creem muitas pessoas, infelizmente. E o decreto dominical será aprovado justamente sob o argumento de que os Estados Unidos eles estão se afastaram tanto de Deus, que agora precisam ser reconduzidos a Deus uma vez mais. Trump mesmo, presidente dos Estados Unidos, ele disse que era necessário trazer Deus de volta para o país. E ele disse que foi essa a missão que ele recebeu de Deus. Quando ele sofreu aquele atentado, né, contra a sua vida, ele disse que Deus poupou a vida dele, e aí ele entendeu que ele possuía, não era um mandato terrenal, não, era um mandato divino. E, meus queridos irmãos, eu penso que nós não compreendemos plenamente com o que nós estamos lidando. Para que essa profecia se cumpra, certos acontecimentos precisam ocorrer tanto nos Estados Unidos como em Roma. E a ferida mortal, ela precisa ser curada. E nós estamos vendo esses acontecimentos se desenrolarem, se desenvolverem. Entretanto, o que não está acontecendo é muitas vezes a nossa conversão. E a gente pode assistir vídeos no YouTube, adquirir muitas informações, podemos ouvir aquele ministério e aumentar o nosso conhecimento, mas não devemos confundir ouvir mensagens, os estudos que temos feito, que isso é importante, vamos ter muita compreensão, não estou falando contra isso, mas às vezes nós temos uma visão tão cega, tão limitada, que às vezes a gente confunde, certo? A dedicação que nós temos em certos estudos com ser convertido. E também podemos confundir entusiasmo na obra, ser muito missionário, com conversão. Veja, Pedro possuía conhecimento, entusiasmo, participação na obra e ainda não era convertido. Quando chegou uma crise, ele abandonou, ele negou a Jesus. E se não tivesse restado tempo de graça para ele, ele podia ter morrido perdido. Na crise final, nós não vamos ter esse tempo adicional. Dava para os discípulos entenderem depois. Nós não podemos entender depois, a gente tem que entender agora. Eu coloquei mais um texto aqui para a gente meditar. A obra de conversão e santificação. Ah, não, esse a gente já leu, mas veja novamente esse texto, né? É pôr os homens, os seres humanos, em harmonia com os princípios da lei. É que esse texto continua e diz assim: no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Achava-se em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça estavam escritos em seu coração. E continua: o pecado, porém, alienou o homem do seu Criador. Ele já não refletia mais a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. Mas, sempre tem umas, graças a Deus tem umas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que ele deu? Para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, o homem pode ser restabelecido a harmonia com o Criador. E o texto continua dizendo: o coração precisa ser renovado pela graça divina. É necessário que receba nova vida de cima. Essa mudança é o novo nascimento, sem o qual, diz Jesus,
o homem não pode ver o reino de Deus. Então, neste único parágrafo todo, né, que nós lemos uma explicação sobre a conversão e a santificação. Quando o ser humano foi criado, estava em perfeita harmonia com a lei de Deus. Nossa natureza, quando Deus nos criou, era diferente da que nós possuímos agora, nós sabemos disso. Os princípios da justiça estavam escritos no nosso coração, mas o pecado nos alienou, nos afastou, nos separou do nosso Criador. O ser humano deixou de refletir a imagem divina. E o seu coração agora, no coração do ser humano, tem uma guerra contra a lei de Deus, contra os princípios da lei de Deus. Então o pecado separa o ser humano de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Cristo veio para que o ser humano pudesse reconciliar-se com ele. Reconciliar-se com Deus. E essa é a obra da conversão e da santificação. Nos reconciliar pelos méritos de Cristo, nós sermos restaurados à harmonia de volta com o nosso Criador. E a pergunta que hoje nós devemos fazer a nós mesmos: você já nasceu de novo? Você está convertido? Seus filhos estão? Sua obediência a Deus é constante? É forte? É firme? E você pode pensar assim, Carol, como é que isso pode acontecer? Por um acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? O leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? Vamos considerar uma ilustração. Qual é o ambiente natural de um porco? O ambiente natural de um porco é a lama. Ele gosta da sujeira, ele gosta de se revolver ali naquela lama. Coloquei um porco aí na tela. Suponhamos que eu retire um porco da lama e eu dê um banho nele, mas um banho caprichado. Eu passo até perfume nele. Eu deixo ele bem limpinho, cheiroso, olha, brilhante. Olha que lacinho lindo no pescoço dele. E aí depois eu escrevo uma placa linda e eu coloco nele, assim, penduradinha nele, escrito assim, limpo, convertido, santificado. O que acontece quando eu solto o porco? Ele volta a rolar na lama. Então eu tiro ele de lá de novo. E eu dou outra vez um banho nele. E eu coloco outra vez os nomes. Convertido, limpo, santificado. Ainda assim ele volta para a lama. Mesmo que eu faça isso, eu posso repetir esse processo 1000 vezes. Ele vai voltar 1000 vezes para a lama. Por quê? Porque a natureza dele não mudou. Não importa quantas vezes o porco seja limpo por fora. Enquanto ele conservar essa mesma natureza, ele vai retornar para a lama. E enquanto o porco ele verdadeiramente não tem como um porco escapar da sua natureza, o que é que a Bíblia diz sobre a nossa natureza? Será que a nossa também é igual aos animais, igual ao porco? Olha o que ela diz. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então veja, as corrupções que diz aqui são a sua sujeira, a sua imundícia, a sua degradação. E o texto diz que é possível escapar dessas corrupções mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque disse ali, depois de ter escapado. Então é possível escapar. Certo? E esse conhecimento de Jesus não consiste apenas em possuir informações sobre Deus, saber bastante coisa sobre Deus. Existem duas maneiras da gente conhecer alguém. A gente pode ter informações a respeito de alguém ou conhecer verdadeiramente essa pessoa por meio de um relacionamento. E relacionamento não é algo espasmódico, né? Não é algo hoje sim, amanhã não. Um relacionamento é algo contínuo, é algo ininterrupto. É uma experiência pessoal. E o texto está falando desse tipo de conhecimento de Deus. Conhecer profundamente a sua vontade, saber discernir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, ter uma mente equilibrada, saudável, forte, aprender de sua sabedoria sobre o que dizer, quando calar, quando falar, quando ficar, quando sacudir o pó. Então, quando a pessoa escapa das corrupções do mundo por meio desse conhecimento de Cristo e depois volta a ser envolvido e vencido por elas, a condição dessa pessoa se torna pior do que a inicial.
Entretanto, se nós quisermos estar preparados como última geração, nós precisamos aprender a andar com Jesus de forma constante, sem mais nos separarmos dele, sem mais retornarmos ao pecado, à sujeira, às corrupções desse mundo. E às vezes nós dizemos isso assim: nunca mais eu vou comer disso. E nós abandonamos determinado alimento por um tempo, mas depois a gente volta a comer. E daí a gente diz assim: nunca mais eu vou assistir tal coisa. Aí a gente fica sem assistir alguns dias e semanas depois, ou meses depois, retorna para o mesmo tipo de conteúdo. Ou também pode dizer: eu nunca mais vou falar desse jeito com meu filho, com meu marido, com meu vizinho. E por algum tempo parece que as palavras ficam sob controle, mas depois a gente volta a falar de maneira desrespeitosa, egoísta, rude, cruel, odiosa, né? E Deus nos diz assim: não é assim que vocês devem falar uns com os outros, não é assim que vocês devem fazer uns com os outros. E a gente pode ainda decidir começar uma rotina de culto, de devoção, de consagração a Deus e de orações, mas depois parece que a rotina, corre do dia, parece que atropela a gente volta para aquela condição antiga, volta tudo ao normal, em que você não tem tempo para nada. Qual é o problema? Nossa natureza não foi transformada. Porque nós voltamos repetidamente às mesmas práticas. Sabe por quê? Porque nós ainda não fomos verdadeiramente convertidos. Olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro 2:21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E no verso seguinte menciona aquilo que nós encontramos em Provérbios, é um provérbio, mas encontra assim: o cão voltou para o seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que coisa terrível! Em Provérbios, esse é um texto de Provérbios 26:11, que diz que o cão volta para o vômito e o tolo, assim, da mesma forma, o tolo repete a sua tolice. É muito comum, se você já teve cachorro, é muito comum ver o cachorro, ele vomita e ele come mesmo o próprio vômito. Ele olha o vômito por algum tempo e parece atrativo para ele e ele volta a comer. É repugnante a gente pensar nisso. Mas essa é uma representação que a Bíblia faz quando nós voltamos ao pecado. O cão retorna ao próprio vômito. A porca, mesmo depois de lavada, ela volta a rolar na lama. E isso ilustra o que acontece com a gente como pecadores quando nós não fomos transformados. Quando nós não, aqui dentro a fonte da alma, não foi lavada e purificada. O que tem que acontecer para que a gente seja lavado de verdade e nunca mais volte ao pecado? Precisamos de conversão e santificação. Nós precisamos nascer de novo. E quando o ser humano foi criado, nós lemos que ele possuía uma natureza que estava em harmonia com Deus. Mas a nossa natureza não é mais como a natureza de Adão, não é mesmo? Não é. Então, como é que nós recebemos essa natureza desordenada? Como é que a gente recebe essa natureza pecaminosa que a gente possui agora? A gente recebe quando? Por nascimento. E eu não estou falando aqui de pecado original, porque a Bíblia não ensina que alguém nasce no pecado ou com pecado. Não ensina que alguém nasce com pecado, lançado no seu registro pecados. Não. Mas ensina que a gente recebe, todo ser humano recebe por nascimento uma natureza inclinada para o pecado, que se chama natureza pecaminosa. Uma criança, ela não nasce com pecados praticados, mas ela nasce com uma natureza inclinada para o pecado. E sem o auxílio de Deus, sem Jesus Cristo, o que essa natureza faz inevitavelmente? Ela segue a sua inclinação, a sua tendência natural. Assim como o porco segue a sua tendência, ele procura lama para se refrescar. E ninguém precisa ensinar um porco a entrar na lama. Não precisa. A mãe não precisa dizer para o filhote: quando você crescer, você vai revolver-se na lama. Não é necessário dar uma aula para ela, apresentar instruções como é que faz isso. Ela age assim porque está na sua natureza. Ela recebe essa natureza ao nascer, essa inclinação ao nascer. Da mesma forma, nós nascemos com a natureza que nós possuímos. E por nós mesmos, nós não conseguimos escapar dessa condição. É por isso que a Bíblia fala de nascer de novo.
E se não nascermos de novo, não podemos participar da natureza divina, não podemos escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E diz assim o texto, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha, para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E olha o texto de mensagem aos jovens. A vida cristã não é uma modificação ou aperfeiçoamento do antigo, da antiga vida, não é. É uma transformação da natureza. Portanto, a gente precisa compreender como nascer de novo, como experimentar essa mudança de mente, de coração, de natureza, como ser participantes da natureza divina, como faz para enxergar a minha vida anterior como repugnante, como odiosa, como nós vimos no texto, como eu posso ser convertido, como eu posso permanecer convertido. E ao começarmos a estudar como alcançar conversão, a gente precisa entender o primeiro passo. O primeirinho passo para a gente é entender que a conversão é algo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar. É muito mais profundo. E é isso que a gente está vendo. Eu tenho certeza que você já enxergou isso. Porque ao entender isso, nós nunca mais ficaremos satisfeitos com a nossa condição de religiosidade. Nunca mais nós acharemos normal gritar com os outros, perder a calma, pensar o mal, ter sentimentos de ressentimento, fazer fofoca, mentir, ser murmurador, certo? Perder a paciência, ficar irritadinho. Não, nós vamos passar a buscar a vida de constante obediência, constante apego em Jesus, sem mais ficar tendo incursões no mundo do pecado para todos os lados. Ah, mas a pessoa me provocou. Ah, mas tal pessoa, sem justificar mais. E nós vamos fazer agora um novo hábito de decisão quanto a esses pensamentos. A conversão, o novo nascimento, é ser como Jesus em tudo. E ao entender a sua condição diante de Deus e ver que você não tem essa experiência, eu quero que você lembre do próximo texto que a gente vai ler aqui. Ninguém é tão vil, ninguém é tão decaído que esteja além da operação desse poder. Ninguém é tão repugnante, tão imundo, tão corrompido, tão terrível que não possa ser alcançado. A declaração afirma que ninguém se tornou tão vil, nem caiu tão baixo que esteja além desse poder capaz de produzir a conversão. Portanto, ninguém está além da possibilidade de ser convertido. Eu não estou além da conversão. Deus tornou a conversão possível para mim. Que lindo! E diz esse texto, orem por uma experiência mais profunda. Precisamos sim entender o que é conversão e clamar a Deus desesperadamente. Nos apegarmos a Deus é como se dissesse assim, Senhor, me dá essa bênção ou me dá a morte. Mesmo que até agora eu tenha sempre transferido a minha responsabilidade, ou seja, eu não tenha tomado firmes decisões, eu não tenha constância em buscar a Deus, não tenha me tornado um cooperador de Deus no novo nascimento, ainda há esperança. Se nós entendemos o que é conversão e passarmos a clamar por essa experiência. Um dos primeiros enganos do inimigo é fazer a gente achar que a conversão se mede pelo conhecimento. Então, entenda que pelo tanto que a gente estuda a palavra, pelo tanto de reformas que já aconteceram na nossa vida, o inimigo tenta a gente pensar que isso é conversão. Mas não é. E a gente está entendendo que conversão é algo muito mais profundo, muito mais abrangente. Outro engano é acreditar que Deus pode converter outras pessoas, mas a mim não. Para mim isso não está funcionando. Eu sou pecador demais. É Satanás que diz assim, você foi longe demais. E dessa vez, olha, Deus pode alcançar, com certeza, fulano, mas você, sua família, seu casamento, seu filho, não tem jeito. É ele que faz isso, é Satanás. Mas Deus está nos dizendo agora mesmo que conversão é possível, uma mudança radical
É possível uma mudança de coração, de mente, de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, de motivação, de natureza. É possível e ninguém está além da atuação desse poder. Mas nós precisamos entender o que esse texto nos diz. A profissão de fé, dizer, professar e ter a verdade na alma são duas coisas diferentes. Não basta apenas conhecer a verdade. Podemos possuir todo o conhecimento e ainda o teor dos nossos pensamentos não serem alterados. O coração precisa ser convertido e santificado. O mero conhecimento da verdade não produz conversão. E às vezes nós equiparamos conhecer a verdade com conversão. E como nós conhecemos muita verdade, nós temos muita luz, a gente se acha rico. E muitas vezes fica satisfeito com a nossa condição. Mas não é a mesma coisa. É possível a gente conhecer, pregar, sem estar convertido. Ter a verdade em injustiça, como a Bíblia diz. Diz, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Você olha isso. Será que esse sou eu? Eu detenho a verdade, mas eu vivo em injustiça. Minha vida não foi convertida, meu caráter. Eu não fui convertida a Jesus. O coração precisa ser convertido e santificado. E a pergunta, portanto, é: como ocorre a conversão? O evangelismo diz o seguinte: desejo que compreendais claramente este ponto, que almas são impedidas de obedecer à verdade em razão de terem ideias confusas e também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Jesus. Precisam de instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãos. Então, nós precisamos de orientações específicas, e é isso que, pela graça de Deus, nós estamos buscando obter nos nossos estudos. Não seria maravilhoso ter Jesus aqui para nos ensinar essas coisas? Bom, ele ensinou, e está registrado em sua palavra. Quando Jesus quis ensinar algo, como a conversão acontece, como que o novo nascimento acontece, ele apresentou uma parábola. A parábola do fermento. A mulher colocou o fermento em 3 medidas de farinha. E diz assim: como o fermento misturado à farinha opera do interior para o exterior, assim é pela renovação do coração. Assim é que pela graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Não basta. E continua. Muitos há que procuram reformar-se corrigindo este ou aquele mau hábito e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. Então, o fermento age dentro. Nenhuma quantidade de mudança meramente exterior é suficiente para nos colocar em harmonia com Deus. A maneira certa de vestir é importante, mas é exterior. A maneira certa de comer é importante, afeta até a mente, mas também é algo exterior. Aquilo que assistimos pode ser modificado exteriormente. Essas transformações são necessárias. Devem acontecer na vida de todo aquele que está verdadeiramente buscando a Deus, verdadeiramente convertido, mas não podem em si mesmas nos converter. E eu vou tornar mais claro. Vestir-se com modéstia pode ser feito por pessoas boas e más. Comer saudável pode ser feito por pessoas de coração transformado ou não, entendem? E como se chama a obra realizada no interior, no coração, que verdadeiramente nos torna em cristãos? Conversão e santificação. E na parábola, algo foi acrescentado à farinha, dentro, e produziu essa transformação. E diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, sem o fermento, não há transformação. Da mesma forma, sem aquilo que é que o fermento representa? Sem aquilo que o fermento representa, não há conversão. Então, para alcançar a conversão, eu preciso entender o que é o fermento e como receber esse fermento, como receber isso no coração.
Nós já vimos que a simples transmissão de informação não coloca o fermento dentro da gente. E que não se coloca o fermento do lado de fora da massa, não basta, não tem como. E se nós não soubermos como receber esse fermento dentro, como é que faz para que ele tome posse do nosso interior, nós não seremos convertidos, não vamos conseguir ajudar os outros, as outras pessoas a alcançarem a conversão. Portanto, nós precisamos perguntar o que é o fermento e como ele entra no nosso coração. E nós vamos continuar estudando esses assuntos para nós sermos capazes de responder todos esses questionamentos com palavras, mas principalmente com experiência, com a vida. E o que nós estamos estudando tem sido uma das maiores bênçãos na minha própria experiência. Eu não estou simplesmente aqui pregando para outras pessoas. Eu estou compartilhando aquilo que eu mesma preciso, aquilo que minha família precisa. E a palavra de Deus é como uma semente lançada no solo do coração. E não pense que quando o solo não está bom, a semente se perde. Nem sempre. Uma vez eu ouvi uma história que eu nunca esqueci. Quando sementes da verdade são plantadas, acontece algo semelhante ao que acontece no mundo natural. Se a gente planta, por exemplo, uma semente de pepino, a gente já aconteceu isso muitas vezes conosco. Você planta uma semente de pepino e ela, por algum motivo, não brotou. Não nasceu. Ela pode permanecer no solo, desde que ela não seja perturbada, né? Ela pode permanecer no solo por algum tempo. Quando surgirem as condições apropriadas, ela começa a brotar. E aí eu já vi isso acontecer muitas vezes. O meu esposo, às vezes, ele prepara um canteiro cuidadosamente, afofa a terra, corrige tudo que tem que corrigir, realiza, né, todo esse trabalho, planta sementinhas. E algumas não nascem. Às vezes, não nasce. E aí acontece do nada, meses depois, após certas condições, muitas vezes desconhecidas para nós, a gente nem faz ideia, nós vemos lá uma fileira de pepino surgindo no meio dos tomates que a gente acabou de plantar. Ou berinjela onde a gente tinha plantado vagem. Aí a gente se lembra, aquelas sementes que eu tinha colocado. Durante um bom tempo elas permaneceram ali no solo. Quando as condições adequadas surgiram, ela germinou. Da mesma maneira, se o fermento entrar no nosso coração, quando as condições apropriadas forem estabelecidas, ela vai produzir os resultados. A história que eu ouvi, que eu falei que eu nunca esqueci, é de uma mulher que tentava atravessar o Canal da Mancha. Coloquei uma imagem representativa. Ela seria uma das primeiras mulheres a realizar aquela travessia. E ela havia treinado muitos meses. Ela tinha preparado seu físico, os músculos, para percorrer uma distância bem grande ali, né, com o nado. Na manhã da tentativa, ela entrou na água e começou a nadar. E por segurança ficava ao lado o seu treinador com um barco. Ela não podia nem encostar no barco, ela não podia receber ajuda nenhuma. Ele estava ali apenas para resgatá-la se ela tivesse algum problema, alguma cãibra, se ela desistisse, se ela decidisse, né, não conseguisse mais continuar ou decidisse desistir. E tudo estava correndo muito bem. Mas quando ela já tinha atravessado aproximadamente metade desse canal, o tempo mudou, o clima mudou. E baixou uma neblina muito intensa, cobriu todo o local. Ela não conseguia mais enxergar o seu destino. Ela não conseguia mais avaliar o quanto que ela já tinha avançado. E enquanto ela continuava nadando, ela começou a dizer, eu tô ficando cansada, eu não sei se eu vou conseguir. E o treinador, você consegue, continue nadando. E ela continuou, mas o cansaço aumentou. E o treinador insistia, você treinou para isso, você está quase chegando, continue. E aí ela respondeu, eu não consigo enxergar o destino, eu estou prestes a ter uma cãibra, eu não sei se eu vou conseguir. E ele disse assim, olha, se você pudesse ver o que eu estou vendo, você saberia que você está quase lá, por favor, continue. Mas ela finalmente desistiu. E o treinador a tirou da água, colocou ela no barco. E quando ela olhou, ela percebeu que ela estava apenas a uma distância de poucos metros do outro lado do canal. Com apenas algumas poucas braçadas, ela teria concluído a travessia. Ela desistiu imediatamente antes de alcançar o objetivo. E muitos adventistas hoje, muitos cristãos, muitas pessoas, outras pessoas, né, estão fazendo exatamente isso. Estão desistindo pouco antes do fim.
Estamos muito próximos do fim, meus queridos irmãos e irmãs. Se nós pudéssemos enxergar aquilo que Deus vê, nós compreenderíamos a solenidade dessa geração. O ano de 2025 não foi comum. O ano de 2026 não está sendo comum. Nós estamos diante dos acontecimentos finais e agora não é hora de desistir. Talvez alguém diga assim, mas você não sabe, você não conhece até onde eu caí. Você nem imagina a minha situação. Você não sabe o que é que eu passo. Eu realmente não sei. Mas a promessa permanece independentemente da situação. A conversão é uma mudança total, radical, completa, e ninguém está além da atuação desse poder. Você deseja recomeçar, nascer de novo hoje? Não desista. Eu quero passar uma segunda tarefa de casa para vocês. Anotem aí. É ler o capítulo 27 do livro O Grande Conflito. O título é A Vida que Satisfaz. É como alcançar paz de alma. A vida que satisfaz. Como alcançar paz de alma. Então, talvez hoje alguém, por favor, anotem, viu? É O Grande Conflito, capítulo 27. E pode ser que hoje você diga assim, Senhor, eu não quero desistir. Eu preciso de Ti. Eu quero ser convertido. Eu ainda não possuo essa experiência, eu percebo que eu preciso e eu desejo que o meu coração, a minha família sejam convertidos. Vou parar de transmitir. Porque se esse é o seu desejo, eu quero que você se ajoelhe comigo. E a gente ore a Deus agora e a gente se consagre ao Senhor nesse momento. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai Celestial, desejamos ardentemente permanecer ao lado de Jesus. Ó Pai, nós queremos formar hábitos de decisão. Nós queremos reconhecer que se nós não somos convertidos, a culpa não é de outra pessoa. Nós somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Senhor, o Senhor já fez tudo por nós. Foram as nossas escolhas pessoais, familiares, que nos impediram de te conhecer, nos impediram de experimentar a conversão. Contudo, hoje nós desejamos receber esse fermento. Ainda não compreendemos plenamente tudo o que isso significa. Por isso nós queremos passar muito tempo a sós contigo, com a nossa família, abrindo a tua palavra, estudando o espírito de profecia para descobrir o que é esse fermento, como recebê-lo, como, Senhor, podemos ser convertidos e santificados. Se nós experimentarmos essa obra, nós conheceremos a Ti, Senhor, como um amigo próximo, como um amigo pessoal. Nos ajude, Senhor, a nos lembrarmos de que ninguém é tão vil que não possa ser convertido. Senhor, mostra-nos do que consiste essa experiência, o que é, para que nós possamos entrar nela, nós, nossa família, e alcançar essa experiência antes que seja tarde demais. Nos ajude, Senhor, a não desistir agora que nós estamos no fim. Pai Celestial, desejamos uma obra especial de conversão no nosso coração, no coração de nossa família. Esta é a nossa necessidade pessoal, familiar, como igreja, como comunidade. Todos precisam, Senhor. É a grande necessidade também do mundo. Ajuda-nos durante esta semana a realizar a tarefa com diligência, de te buscar, de te conhecer, de ajudar a nossa família na conversão. Que essa experiência não seja falsa, não seja superficial, não seja só externa, mas que, Senhor, convertas o mais íntimo da nossa alma. Nós imploramos e agradecemos porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém.